Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine. Hoje eu tô aqui com o Thiago do Afronerd. Vocês já conhecem ele, se não pelo Instagram do Afronerd, pelo perfil quadrinístico que aconteceu aqui no canal. Mas Thiago, fala um pouquinho aí do Afronerd de novo pra quem não viu ainda. Então, pra quem não viu, já recomendo que veja. O perfil quadrinístico é um dos melhores formatos de vídeo aí do canal. E, basicamente o Afronerd ele nasceu faz uns 3 anos. E no meu perfil do Instagram eu acabo fazendo resenhas de quadrinhos dos mais diversos. Então tem muito quadrinho nacional, tem muito quadrinho independente, tem muito quadrinho também que tá aí no mainstream, todo mundo lê. Então vocês vão encontrar de tudo isso lá, dá uma olhada depois no Instagram. Mas agora a gente vai falar de um quadrinho. A Marcha 2. Lançado pela Nemo, quadrinho do John Lewis, do Andrew Aydin e do Nate Powell, né? No caso, John Lewis e Andrew Aydin fazendo ali o roteiro, né? Sim. E o Nate Powell nos desenhos, material lançado pela Nemo. Esse aqui é o volume 2 dessa trilogia, né? A Marcha. Sim. Então é isso, a gente vai comentar um pouco sobre esse quadrinho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então, Thiago, a gente estava conversando aqui antes de começar o vídeo, né? Que talvez... É porque eu já fiz o resenha... Tu também acho que já fez, né? A resenha do primeiro, assim. Sim. E eu me lembro que na resenha aqui do canal que eu fiz do primeiro, eu me apeguei e eu achei importante na época, né? Falar muito sobre contexto histórico, explicar, por exemplo, quem é o John Lewis, Sim. que é um parlamentar americano e uma das figuras mais importantes no movimento pelos direitos civis dos negros, né, nos Estados Unidos. E assim, eu realmente expliquei muita coisa, sabe? Entendi. E eu acho que na resenha desse A Marcha 2, talvez não fosse mais tão necessário, mas pra gente comentar assim por alto, talvez falar um pouco da sensação que a gente teve lendo esse quadrinho, né? Sim. Até porque tem tanta coisa, tantos momentos importantes e figuras importantes, que se a gente ficar explicando tudo aqui vai ser difícil. Acaba sendo uma aula de história que não cabe a gente fazer. Eu acho que cabe vocês também darem uma olhada. O quadrinho é sensacional, tanto o volume 1 como o volume 2. É como o Carlos falou, acho que o volume 1 ele contextualiza quem são as pessoas protagonistas da história. Uhum. E no caso, o volume 2, a história já está acontecendo, então encarem esse vídeo aí com o nosso sentimento em relação à leitura, que foi muito tenso pra mim, principalmente. Porque, assim, foi uma leitura que eu fiz quando eu peguei ele pra ler, eu li de uma vez, mas ao mesmo tempo pra ler, né? Tava muito ansioso. E ao mesmo tempo eu fiquei muito tenso assim na leitura. Eu sofri, foi uma leitura sofrida pra mim, por mais que tenha qualidade, porque você vai vendo as coisas acontecendo e você tá vendo aqui o pior da humanidade, de certa forma. Mais uma vez, na verdade, historicamente acontecendo uma coisa assim, onde você vê o pior da humanidade e, assim, através do olhar de crianças, de pessoas adultas, de pessoas que deveriam ter o discernimento básico de não fazer aquilo, sabe? De entender que existe um outro ser humano ali atrás, sabe? Que tá passando por aquela situação. E, assim, basicamente começa essa graphic novel aqui já com eles... com a luta deles para dessegregar a Nashville, que é a cidade que eles estão. Porque o John Lewis, né? O John Lewis, que é esse parlamentar, ele foi uma das figuras mais importantes desse movimento. Sim. E ele fazia parte desse grupo, né? Que era o Comitê Coordenador Estudantil Não Violento. Exatamente. E no primeiro volume a gente vê que eles fazem aquelas manifestações onde eles iam, por exemplo, nos restaurantes que eram segregados, né? E nesse aqui já começa mostrando também que eles continuaram aquilo. Então aqui uma das cenas também que é muito tocante, eles estão no cinema, eles estão tentando ter o direito de assistir um filme como qualquer outra pessoa. E eles estão querendo pagar como qualquer outra pessoa, tudo normal. Então eles entram na fila para comprar o ingresso. E nessa que eles entram na fila para comprar o ingresso, chega na hora de eles comprarem, eles são proibidos. A mulher se recusa a vender para eles saem da fila e voltam pro final da fila e vão tentando ininterruptamente. E sem violência, né? Esse é o grande lance. O objetivo deles era fazer esses movimentos, mas sem partir para agressão nem nada do tipo. Exatamente. Inclusive sofrendo agressão diversas vezes e não revidando. Né? No caso, eles iam nos restaurantes, sentavam no balcão, pediam para ser atendidos, não eram atendidos, e ficavam lá, insistiam. Sim. Inclusive tem uma cena aqui que é terrível. Que, enfim, que chega quase... Eu acho que não vou entrar em detalhes, mas a gente vê que nesse volume 2, no volume 1 também tem violência e tudo mais, mas acho que no volume 2 chega a uma coisa mais letal, assim, sabe?
É muito brutal. É O muito pessoal, brutal. os brancos preconceituosos ali do sul, estavam dispostos a matar se fosse preciso. Sim, Né? Uma estavam coisa... muito dispostos. Então, assim, seguindo a ideia, quando eles conseguem ter, sei lá, vamos dizer assim, algum avanço no Nashville, eles vão, decidem que eles precisam fazer esse movimento ser maior. Porque eles fizeram todo esse movimento em Nashville com um grupo estudantil da universidade deles e tudo mais. Só que Começaram agora, a ter vários apoios. exatamente, eles tiveram apoio, chamaram a atenção. Já tinham chamado a atenção do Martin Luther King em algum momento, mas o que eles fazem a seguir chama a atenção do país como um todo, que eles organizam um grupo chamado Viajantes da Liberdade. E eles decidem que eles querem dessegregar o sul dos Estados Unidos, mais ao sul, no caso, o extremo sul. No caso, é a região mais racista até hoje. Até né? hoje. Até hoje é a região mais racista dos Estados Unidos. Sim. E basicamente funcionava da seguinte forma, né? Eles entravam nos ônibus interestaduais, é isso? Acho que é isso, Sim. Né? E eles viajavam sentando em assentos que eles não poderiam sentar. Exatamente. Né? Que a lei que era proibido, né? Sim. E eles tentavam fazer essas viagens. E eles faziam um esquema que era muito interessante, que eles informavam que eles iriam fazer essa viagem, informavam a imprensa e o governo. Exatamente. Né? Vamos fazer esse protesto, vai acontecer isso. E aí a gente vê o desenrolar, né? Muitas vezes sendo presos, ônibus atacados, Sim, esse tipo de coisa. Eu acho que na primeira viagem que eles vão fazer, tem uma passagem, que inclusive eu acho que é essa da capa mesmo, que tá aqui em cima, eles são parados, né? O ônibus, na verdade, o motorista já sabe, né? De certa forma, ele para o ônibus e o ônibus é atacado por pessoas que estavam no meio da estrada, já preparadas para fazer esse ataque. Então botam fogo no ônibus e tudo mais. E a todo custo o pessoal, os racistas do sul não querem a presença deles lá, não querem esse tipo de manifestação, mesmo sem ter violência alguma, mas eles não desistem disso, eles persistem na ideia de que tem que ir até o sul. Sim. E eles continuam as viagens e, se não me engano, chega até algumas pessoas a morrerem, e quando a situação fica muito tensa, acabam que eles chamam Martin Luther King, porque ele também é um pastor e tudo mais, e eles vão conversar com o pessoal para poder ver o que pode ser feito, né? O quadrinho tem muito também esse contexto político, tanto nacional, né, do presidente, do Kennedy, né, falando e, enfim, conversando com o Luther King, conversando com as lideranças e esse tipo de coisa, mas também tem muito da política do grupo, do próprio grupo, né, desse comitê, e como que eles tinham ali algumas divergências em alguns momentos. A gente vê isso, eu achei muito interessante ver isso no quadrinho também, porque a gente vê, por exemplo, o quadrinho todo, né? A gente vai... o fim, no caso a gente sabe que o fim desse volume seria a marcha sobre Washington, né? Que é quando aconteceu aquele movimento gigantesco, onde aconteceu o discurso mais famoso do Martin... talvez um dos discursos mais famosos de todos os tempos, né? É do Martin Luther King, I Have a Dream e tudo mais. E tem os discursos também do John Lewis e de outras lideranças, né? E assim, a gente vê, por exemplo, momentos antes da marcha sobre Washington, como que eles estavam ali discutindo cada detalhe e como, se falar tal coisa vai parecer que é isso, se não é isso. Tem várias questões, né? Eles estavam muito melindrosos, apesar de tudo, para que você... Quando chega na proporção que chegou, porque eles persistem, né, no movimento deles. Então, o negócio alcança uma proporção nacional e várias pessoas que eram militantes da época pelos direitos civis ali se envolvem e o negócio ganha uma proporção muito maior. Uma coisa que ali estava em Nashville com um grupo de estudantes ganha uma proporção nacional e eles decidem fazer esse dia que é para essa grande manifestação onde eles vão fazer esses discursos. E acontece o quê? Por ser um movimento político e também existia uma relação política entre o Martin Luther King e os outros militantes ali com o presidente Kennedy, então eles queriam, de certa forma, não ofender tanto a fim de, sei lá, controlar os ânimos, vamos dizer assim, não necessariamente querer sendo, sei lá, cuzões, não é bem isso. Sim. Mas eles simplesmente... essas questões, né? Simplesmente estavam com receio das consequências. Sim, eu achei isso bem, bem interessante mesmo. Uma coisa que a gente não falou também é que, assim como no volume 1, vai acontecendo ali um paralelo, né, entre os anos 60
e 2009 na posse Na posse do Barack Obama. E é muito legal isso, né? No volume 1 já é legal, mas nesse aqui eu achei que ficou mais interessante ainda. A gente vai vendo ali as lutas daquelas pessoas que estavam tentando conquistar algo e depois de 2009 algo sendo... Sim, algo sendo... Tipo, foi possível isso. Sim, legitimado, parece uma coisa assim. Todos os antepassados sofreram para que isso pudesse acontecer um dia. É bonito, né? É realmente bem emocionante assim ver esse paralelo, né? Exatamente. É importante ressaltar, provavelmente a gente não falou, porque como o Carlos falou, ele fez um primeiro vídeo do primeiro volume que ele já meio que contextualiza tudo, mas o John Lewis ele é vivo, né? Ele conheceu, não só conheceu o Barack Obama, como ele esteve no dia da posse, né? Como o quadrinho fala. No volume 1 mostra, né? E o quadrinho ele fica fazendo esse bate-volta, né, de certa forma, mas a história principal se passa mesmo no passado. Sim. É legal ver a maneira como é contado, né, assim, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, o John Lewis relatando tudo que ele passou, tudo que ele viveu, o Andrew Aiden meio que organizando esse roteiro, né, eu acho que é esse o papel dele, e o Nate Powell desenhando, e eu acho que nesse volume aqui, não sei se é uma impressão minha também, tipo, parece algo mais sombrio. Sim, não. Parece que a arte do Nate Powell carrega e entende que esse momento foi talvez um dos mais pesados mesmo dessa trajetória deles, né? Não, eu senti isso completamente lendo esse segundo volume. Páginas completamente, algumas páginas completamente sombrias mesmo, assim. O tom de sombras, vamos dizer assim, porque o quadrinho é preto e branco, né? Então, assim, o tom de sombras ele é muito intenso nessa edição. Traz a sensação, digamos assim, do que está acontecendo, né? Uma coisa que é legal de falar também é que, assim, tem muitas figuras importantes que são citadas aqui, né, cara? Sim. Muita gente. E eu acho que a gente não tá nem no papel também de explicar sobre cada uma delas, mas é legal como que o quadrinho consegue contextualizar bem. Sim. Aparece tal figura. Aí tem, às vezes, até umas páginas que são todas pretas, com a figura e meio que uma explicação. Essa pessoa é tal, fez isso, aquilo, e depois fez aquilo, algo assim, sabe? Exatamente. E você entende muito rapidamente, e com um poder de síntese muito legal deles, quem são essas figuras, porque são muitos nomes, não dá pra acompanhar, não sei que você seja especialista. Sim, porque acontece o quê? Assim, falando, quando você vai estudar história e você vai buscar qualquer acontecimento que envolve a briga pelos direitos civis americanos, no caso dos negros na época, você vai encontrar muita coisa, e muitas das coisas que você vai encontrar vai ser pelo ponto de vista do Martin Luther King, do Malcolm X. Então, quando você vê um material como esse, que está vindo pelo ponto de vista do caso do John Lewis, que começou o movimento dele em uma outra parte dos Estados Unidos, ele vai contando passo a passo como que foi para ele se tornar um líder, porque na verdade ele tinha a pretensão de lutar pelos direitos, mas não necessariamente se tornar um líder. E você vê uma outra figura, entendeu? Você vê que a história tem muitas outras figuras negras que lutaram ali, tanto quanto Martin Luther King, tanto quanto Malcolm X do jeito dele, e estão ali, sabe? E isso eu acho que é o grande acerto desse quadrinho, dessa biografia, de certa forma, de você trazer o ponto de vista de uma outra pessoa para os tempos atuais, e serve muito assim de aprendizado para qualquer pessoa que está querendo estudar esse momento histórico e saber um pouco mais também, porque ele entra em detalhes muito grandes. A gente aqui explica muito bem, né? Explica muito bem tudo, assim. Um dos motivos também da gente não precisar explicar tudo é que o quadrinho, acho que dá conta. Ele mostra ali a linha do tempo e o que aconteceu de mais importante e por que eles estavam fazendo tal coisa, por que não fazer, por que, sei lá, o presidente achava que deveria fazer isso e as lideranças não. Esse tipo de coisa, que tem muito bate-volta assim, de decisões. Tem muito bate-volta de decisões e você vê que as decisões que eles tomam, elas são totalmente, como posso dizer, consequências dos atos que eles estão sofrendo, entendeu? Totalmente sentido ali, porque eles veem que não vai mudar se eles não lutarem. Sim. Chega um ponto onde sem a luta da forma deles, não há vitória. E, inclusive, tem um momento assim, quando o movimento cresce, porque eles começaram em Nashville com aquele movimento estudantil sem a violência.
Só que quando você cresce... Quando tem mais gente envolvida. Exatamente. O país, quase o país inteiro se envolve, de certa forma, com esse movimento, você não tem como controlar isso. É difícil manter... Ser sem violência mesmo? Você, imagina, você hoje, nos tempos atuais, sendo agredido por um direito básico que você deveria ter. E alguém vem te agride porque ela acha que você não deve ter isso aí, porque não te pertence, sabe? Você tem que, sei lá, estar abaixo de alguma maneira. E aí você vai simplesmente tomar aquele tapa, tomar um soco e vai ficar de boa, entendeu? É muito difícil, Então, ler esse quadrinho dói muito, mas ao mesmo tempo você... sei lá, eu fico imaginando a força de vontade do povo. Por isso que eu assim, até posso fazer um apontamento que é incrível como a comunidade negra americana ela consegue ser realmente unida. Não sei se essa força de vontade que eles tiveram lá atrás, permanecem até hoje. Provavelmente sim, existe. Eu acho que deve existir esse senso de proteção, mesmo sem ter as grandes figuras políticas, hoje, principalmente nos tempos atuais, tão evidentes, mas você tem hoje outras figuras que são muito fortes, porque os tempos mudaram, então não só políticos têm essa potência, essa importância na hora de influenciar alguma coisa. Hoje você tem outras figuras que influenciam dessa maneira. Mas é incrível ver essa força de vontade e, assim, espero que um dia aqui também a gente consiga fazer esse senso de união tão forte quanto, entendeu? Para lutar pelos nossos direitos aqui contra o racismo velado que existe nesse país, entendeu? Acho que não dá para falar sobre esse quadrinho, falar sobre racismo e não fazer o paralelo, o contraponto com relação à situação de como nós estamos vivendo hoje, né? Então, acho legal pontuar. Então, acho que é isso, né? Assim, a gente vai ficar falando tempão. Gibi, muito bom mesmo. Muito bom, provavelmente vai entrar nos melhores do ano, pelo menos pra mim. Não tem como tirar isso daqui pra mim. E recomendo aí, vão atrás, é fácil de achar. E tomara que o volume 3 chegue logo aí pra gente, né? Pra encerrar essa trilogia. Eu espero. Eu sou super ansioso com esses quadrinhos da Nemo, assim, com essa linha. E então, venha logo. É isso. Gente, A Marcha, volume 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não conhecem o Afronerd, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Para vocês acompanharem lá as resenhas e as postagens que o Thiago faz. Aqui embaixo, como sempre, redes sociais do Papuzini e também a campanha do Apoia-se do Papuzini. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, cogite apoiar, porque é muito importante realmente ter o apoio financeiro das pessoas que gostam aqui do canal, beleza? Valeu, Thiago. Vamos gravar mais vídeo aí no futuro, com certeza. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.